Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Júnior Pimentel e você não chegou aqui por acaso, tem um propósito. Nós estamos nessa imersão que ela tem como objetivo destravar o seu propósito de vida. Nessa imersão nós estamos fazendo lives e nessa live, durante essas aulas, nós estamos apresentando para vocês travas que de alguma maneira travam as pessoas para não viver o seu propósito de vida. E hoje nós estamos na 10ª aula. Imagine você que nós já passamos pela aula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, na 10ª aula. Eu tenho certeza e convicção que vocês tenham aprendido demais. Vocês tenham aprendido muito sobre todos esses princípios que outrora estamos aqui abordando, para todos esses princípios que outrora nós estamos aqui ensinando, compartilhando com você para que você possa aprender, desenvolver, crescer, potencializar e extrair o melhor que existe dentro de você. Nós estamos nessa imersão. E qual é o intuito dessa imersão, professor Júnior? Qual é o objetivo, professor Júnior Pimentel? O objetivo, mais uma vez, é você entender aonde você está travado, você entender aonde você está sendo bloqueado, você compreender o que está travando você. Uma vez que você encontra a raiz ou o princípio que rege todas as coisas, você vai destravar especificamente o seu propósito de vida. Então, todos vocês que estão chegando aí, sejam todos bem-vindos. Nós estamos na 10ª aula. Eu sou Júnior Pimentel e tem aquela frase notória que todos os alunos dizem, que eu sempre repito: você não chegou aqui por acaso, tem um propósito. Nós abordamos aqui já 9 aulas. A primeira aula nós falamos sobre medo. A segunda aula nós falamos sobre a questão do autoconhecimento. O autoconhecimento na perspectiva da temática de quem sou eu. Então a primeira foi sobre o medo, a origem do medo. A segunda é você entender quem você é, através do princípio do autoconhecimento. A terceira abordagem nós falamos sobre o sentimento de culpa, que trava muitas pessoas, para as pessoas, neutraliza as pessoas. E quando a gente venceu esse princípio do sentimento de culpa, a gente foi para a 4ª aula e falamos profundamente sobre a temática da rejeição. Muitas pessoas, por causa da rejeição, não conseguem viver o seu propósito de vida. A 5ª aula, depois que a gente saiu da rejeição, nós falamos da incapacidade, de você se sentir incapaz, que também é uma trava que deixa as pessoas muito neutralizadas. Depois nós fomos para a trava 6, que é a questão da desistência. As pessoas tendem a desistir muito fácil daquilo que elas almejam, daquilo que elas planejam, daquilo que elas anseiam, desejam e estabelecem como propósito, como desejo, como anseio, até como sonho para suas vidas. Elas começam e não terminam, elas sempre param no meio do caminho, começam muitas coisas e não concluem, não terminam praticamente nada daquilo que eles começaram. Então o que acontece? É importante a gente aprender a entender a 6ª trava, que é a trava sobre a questão da desistência. A 7ª trava, que a gente abordou de uma forma sucinta e profunda, nós falamos sobre a questão da autoimagem. E a autoimagem nós trabalhamos em duas perspectivas a questão da autoimagem. Nós fizemos 2 aulas sobre a autoimagem, falamos profundamente a forma que você olha, a forma que você se vê, a forma que você entende as coisas, a forma que você compreende as coisas. Então a autoimagem nós mergulhamos de forma profunda na autoimagem e aprendemos muitas coisas, compartilhamos muita coisa aqui sobre a questão da autoimagem. Depois a gente foi caminhando e cada aula que a gente tem passado aqui, cada aula que a gente tem de alguma forma comunicado, transmitido, ensinado, passado aqui, tem desenvolvido grande potencial nas pessoas e tem levado elas para outro nível. Por exemplo, a aula de ontem, que foi a aula 9, nós abordamos a questão das perdas. E dentro das perdas, nós falamos pelo menos de 5 perdas. Qual foram essas 5 perdas? 5 perdas não, 5 áreas que qualquer pessoa em algum momento da sua vida vai ser afligido, vai passar por dificuldade, vai passar por problema e vai acabar ficando travado. E aí, qual foi a aula, qual foi a perspectiva que a gente abordou? A gente abordou, eu trouxe a história de Jó, eu trouxe os grandes códigos que tem na vida de Jó, que é um homem histórico, contemporâneo, no período ali de Abraão. Então nós trouxemos a história de Jó e nós conseguimos identificar 5, especificamente pelo menos 5 princípios
cinco fatos, cinco acontecimentos que permeiam a vida de qualquer pessoa e de alguma maneira isso acaba travando as pessoas se elas não aprenderem a lidar com isso. Então eu te convido a você voltar na aula 9, a aula que nós abordamos ontem, e nós falamos sobre como posso falar para vocês, essa temática de Jó, da vida de Jó, do que aconteceu na vida dele e como ele lidou com a situação. E aí vai ser importante eu convido você, foi uma aula extraordinária, está salva, ainda está disponível, então volta lá e assiste a nona aula. E essa 10ª aula nós vamos falar do princípio de autogoverno. Eu vou falar sobre o autogoverno, que é uma trava também que deixa as pessoas neutralizada, parada. Sobre o autogoverno, ela permeia pelo menos 3 pontos. O autogoverno está falando de domínio de si próprio, você se dominar, você ter autocontrole, ter autodisciplina. Então, nós vamos falar sobre tudo isso hoje. Quero agradecer a presença de todos que já chegaram aqui na aula. Quero agradecer a presença da Liz. Boa noite, querida e maravilhosa Liz. É uma honra te ver por aqui. Quero agradecer a todos que estão aqui. Vou convocar mais os alunos para estar aqui conosco, para que juntos nós possamos aprender muito mais essa noite sobre autogoverno. Hoje nós vamos destravar um monte de pessoas de novo, através desse princípio. É importante conhecer e saber, porque dessa maneira você consegue desenvolver melhor o seu potencial e tudo que tem dentro de você de melhor. Então vamos lá, vamos começar. Vamos abordar essa temática. Dentro dessa temática, nós vamos abordar hoje o princípio do autogoverno. Olha, preste atenção. O autogoverno, ele permeia 3 coisas. Quais são as 3 coisas? O autogoverno permeia o seu domínio próprio, o seu domínio pessoal, dominar-se a si mesmo. E o autogoverno, ele trabalha com a questão do autocontrole, principalmente com a autodisciplina. Então, isso vai ser muito importante e fundamental você entender. Por quê? Por causa das pessoas não ter o autogoverno, elas não governar-se a si mesmo, não governar suas emoções, não governar as suas decisões, não governar os seus impulsos, o que acontece? Elas tomam decisão, elas têm atitude precipitada, muitas vezes elas tomam atitude errada e elas acabam entrando por caminhos que prejudicam a vida dela, de maneira que esses acontecimentos acabam travando ela para não viver o propósito de vida de uma forma extraordinária. Então nós vamos aprender isso hoje. Bem-vindo, Ederson Calado. É uma honra te ter por aqui mais uma vez. E o que acontece? Nós vamos abordar essa temática. Mais uma vez a mais. Você que chegou a primeira vez aqui, você que está na aula, e você que está vendo essa aula em uma outra plataforma, eu te sugiro, antes de começar essa aula de autogoverno, volta à aula 9 e assiste a aula de ontem. A aula de ontem foi extraordinária. Nós abordamos a questão da perda e nós falamos os 5 códigos na vida de Jó. Nós falamos as 5 áreas que qualquer pessoa, durante a sua trajetória na vida, ela vai ser afligida de alguma forma. Então, quando eu conheço essas 5 áreas que Jó foi afligido, e o livro de Jó ele aborda uma questão temática existencial também, que traz uma abordagem para respostas universais, que é relacionado, por exemplo, por que o justo sofre, se Deus é bom, porque há tanto sofrimento na terra. Então, ali no livro de Jó, traz essa explicação dentro do contexto histórico, abordando a sua narrativa. Então, eu falei de 5 áreas na vida de Jó, que todo ser humano, em algum momento da vida, vai ser afligido. Então, é importante o quê? Eu conhecer as áreas. Porque uma vez que eu conheço as áreas, eu vou estar preparado e dentro dessa preparação eu vou poder agir e não reagir. Nós vamos aprender isso aqui hoje, que as pessoas elas reagem, mas na verdade o importante não é reagir, o importante é agir. Porque o reagir, ele permeia muito nas experiências que você teve e nas crenças que você tem. O agir não, o agir ele parte de princípio. Então, independente do que aconteça, você vai agir, porque o agir é movido pelo princípio e a reação é movida pelas crenças. Então, vamos aprender isso aqui hoje sobre autogoverno. E aí você fala, professor, qual é o texto básico que você vai falar sobre autogoverno? Em que parte da Bíblia explica sobre autogoverno? O senhor poderia dar alguns exemplos de alguns homens de fé ou de mulheres de fé
é na narrativa bíblica que experimentaram ou não tiveram o autogoverno e tiveram atitudes erradas e trouxeram consequências, ou pessoas que tiveram uma conduta correta e dentro dessa conduta correta tiveram benefício, sim. Nós vamos abordar toda essa temática. Eu quero começar com vocês lendo sobre a carta de Paulo à igreja na Galácia, a carta que nós chamamos dos Gálatas. Aqui no Gálatas, capítulo 5, no versículo de número 22 e 23, ou especificamente 22, diz assim: mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a mansidão e o domínio próprio. Domínio próprio. Então o que acontece? Um dos frutos do Espírito é o domínio próprio. O homem precisa ter o domínio próprio. Esse termo que nós chamamos de domínio próprio é o princípio que nós chamamos de autogoverno. O domínio próprio, ele é o princípio que nós chamamos de autogoverno. É quando eu e você governamos sobre as nossas ações, sobre as nossas emoções, sobre as nossas decisões, sobre as nossas atitudes. Nós não transferimos a responsabilidade para outra. Então, aqui especificamente diz que o Espírito produz no homem o fruto. E uma parte desse fruto é o domínio próprio. Tem um provérbio que eu gosto muito, que se não falha a memória, é 25, 28. Deixa eu confirmar aqui. Provérbio 25, 28, que fala de uma pessoa que não tem autogoverno. Provérbio 25, 28, se não me falha a memória, Provérbio 25, 28 diz o seguinte. Aqui, ó. Como uma cidade derribada, que não tem muros, anseia o homem que não domina a si próprio. Ó. Como uma cidade derrubada, e outras traduções dizem assim, ó, como uma cidade destruída e que está sem muros, anseia o homem que não tem domínio próprio, ou é o homem que, por exemplo, não domina a si. Então, como uma pessoa ela não tem domínio de si, ela não domina suas emoções, ela não domina os seus pensamentos, ela não domina suas atitudes, ela é semelhante ao quê? Olha só o que Salomão disse. Ela é semelhante a uma cidade que está... Ele vem de trás para frente no texto, uma cidade destruída que está sem muro. Então, existe uma cidade que ela está sem muro. O muro, no contexto antigo, o muro eles faziam tipo uma fortaleza. A cidade antiga era feita tipo fortaleza. Elas eram todo muradas, os muros eram bastante altos, bastante largos, para proteger de ataque do inimigo, e o exército também ficava na parte de cima do muro. Então, a maioria das cidades antigas, elas tinham um muro, e esse muro serviu para proteção. E Salomão diz o seguinte, que o homem que não governa a si, a pessoa que não domina a si, que não domina os seus impulsos, as suas emoções, as suas atitudes, é como uma cidade que está destruída e que seus muros estão caídos. E aí é importante você entender por que muitas vezes estão travados. Por quê? São pessoas que não dominam a si, elas não dominam suas vontades, elas não dominam as suas atitudes, elas não dominam as suas ações, elas não governam, elas não têm autogoverno, elas não têm autocontrole. E aí, se você prestar bem atenção, lá no Éden, logo quando Deus criou o homem, ele já deu uma ordem para o homem, dizendo para o homem dominar sobre tudo. Vocês devem governar sobre tudo, dominem sobre os peixes, sobre os animais, sobre as ervas, sobre as plantas, sobre todas as coisas, domine-as, sujeite a terra, frutifique, multiplique. Então Deus deu a ordem para que o homem tivesse um autogoverno. Só que, antes da queda do homem, o homem governava a si próprio. Adão, ele tinha essa governança de si próprio. Adão, ele tinha esse autocontrole das suas emoções, das suas vontades. Ele tinha o autocontrole de todo o que nós chamamos de homem tripartido, do espírito, da alma e do corpo. Essa parte que a trinitária, né? A trinitária é a unidade do homem. Adão tinha esse autocontrole. E se você prestar atenção, quando nós olhamos para o Éden, no Éden não tinha governo humano. No Éden não tinha governo humano. Deus não estabeleceu nenhuma espécie de governo humano, nem estrutura de governo humano. No Éden não precisava de poder legislativo, judiciário, não precisava de nada. Nenhum desses três poderes que nós temos hoje aqui. Por quê? Porque esses três poderes são para quê? Para que servem eles? Por quê? É incrível nós observarmos. Eu esqueci um dos poderes, né? Legislativo,
Judiciário, qual é o outro? Me esqueci agora. Deixa eu tomar uma aqui que eu lembro já do Três Poderes. Lembrei, o executivo não tinha nenhuma estrutura, sabe por quê? Vou falar por quê para vocês. Porque no Éden, Deus não estabeleceu o governo humano. Por quê? Não estabeleceu, por exemplo, poder judiciário, legislativo. Por quê? Porque esses poderes, eles criam lei e executam lei. São leis de execução. E no Éden, o homem governava a si próprio. No Éden, o homem dominava a si próprio. De tal maneira que, como o homem se dominava e se governava a si próprio, ele tinha o autodomínio, o autocontrole, então ele não necessariamente não mataria. E se ele não mata, para que precisaria de legislativo e judiciário? Para que precisaria desses poderes? Não haveria necessidade. Por quê? Porque o homem tinha um autogoverno. Então, o que acontece? Se o homem no Éden tinha autogoverno, ele controlava suas ações, os seus domínios, as suas vontades. Mas com a queda do homem, o que aconteceu? A natureza humana foi corrompida. E lá em Gálatas, que a gente leu, Gálatas 5, no texto que a gente leu, que fala sobre o fruto do Espírito, mas se você voltar um pouco, deixa eu pegar aqui rapidinho. Se você voltar ao versículo 22, você vai ver que Gálatas fala sobre a obra da carne. Ela fala sobre o livro de Gálatas fala desse conflito entre o espírito e a carne, mas também ela aborda a característica dos frutos da carne. E aí diz, por exemplo, o que seria dentro desse contexto? Gálatas 5,16 diz assim: Digo, porém, andai no espírito e não cumpria com concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro para que façais o que quereis. Mas se sois guiado pelo espírito, não está debaixo da lei. Aí fala sobre a obra da carne. Porque as obras da carne são manifestas, em os quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, ira, peleja, dissensões, heresias, invejas, homicídio, bebedice, glutonaria e coisa semelhante a esta, acerca do quais eu vos declaro que já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino, não herdarão o reino de Deus. Então, toda essa emaranhada de confusão aqui é fruto de uma natureza caída e corrompida do homem. Então, quando Deus criou o homem, Deus deu para o homem autogoverno, transferiu para ele a regência da terra, de todas as coisas, mas também transferiu para o homem o autogoverno de si próprio. Então, é a responsabilidade do homem governar a si. É a responsabilidade do homem dominar a si, dominar as suas emoções, dominar suas decisões, dominar seus impulsos, dominar suas escolhas. Aí você fala assim, Júnior, eu não ia falar esse texto, eu ia falar depois, mas eu vou adiantar ele. Júnior, então me explica especificamente sobre isso. Deus deu, por exemplo, a Adão uma ordem dizendo para ele comer livremente de toda a árvore e tinha uma árvore ali que ele não podia comer, do conhecimento do bem e do mal. Adão tinha que ter autogoverno próprio e responsabilidade na sua decisão, porque Deus tinha dado para ele. E Adão poderia ou não comer e ele escolheu comer, nós conhecemos a história. Quando Adão tem um filho, que é um casal de filho, o nome de um é Abel e Caim, e o que aconteceu? O próprio Deus vai conversar com eles, está lá em Gênesis 4, deixa eu pegar aqui para vocês, Gênesis 4 para você entender. O que acontece em Gênesis 4? O Senhor Deus fala com Caim, o próprio Deus vai falar com Caim, Deus fala com Adão, agora Deus vai falar com Caim e com Abel, especificamente com Caim, que era o primogênito de Adão. Diz assim, olha aqui, há muitos falam, Deus no comando, está certo? Tipo, penso, ele está no comando no Éden, era bonito e maravilhoso, após o fruto. Quem está no comando? É nós, é isso? A escolha? Tá, peraí. Hoje muitos falam, Deus no comando, está certo? Tipo, penso, ele está no comando do Éden, era bonito e maravilhoso. Após o fruto, quem está no comando? É nós, é isso? A escolha? Aí vou responder isso dentro desse texto aqui, Ederson. O que acontece? Quando se usa especificamente essa frase, Deus no comando, é no contexto seguinte, porque as pessoas descontextualizam essa frase. Quando a gente fala Deus no comando, nós estamos falando da soberania de Deus. O que é a soberania de Deus? Deus está no comando e no controle de todas as coisas. Nada no universo foge do controle de Deus.
é o controle absoluto de Deus. E uma vez que Deus estabeleceu o controle absoluto e a sua soberania, ele trabalhou na criação o que nós chamamos de livre-arbítrio. Ele deu a escolha para o homem de amar ele ou não. É uma decisão pessoal humana. Deus não criou robôs, nem os anjos são robôs. Deus deu livre-arbítrio e livre escolha. Só o que acontece? Eu vou colocar o comando de Deus com a decisão humana, para você entender o que é soberania, o que é o princípio de Deus no controle do autogoverno de Deus de todo o universo. Isso aqui eu falo na mentoria, só vou falar de forma resumida aqui para te entender. É propósito de Deus. Existe um provérbio que diz o seguinte, que muitos são os planos no coração do homem, os planos no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanece. Se não falha a memória, Provérbios, deixa eu pegar aqui, Provérbios 19, 21, se não me falha a memória. Vou já te explicar aqui, Provérbios, deixa eu me sintonizar aqui, Provérbios 19, 21 diz assim, muitos propósitos há no coração do homem, muitos planos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Júnior, o que quer falar? O homem projeta, o homem planeja, o homem faz, o homem realiza, mas o conselho do Senhor permanecerá. O conselho do Senhor permanecerá. O conselho do Senhor permanecerá acima do propósito e da vontade humana. E eu vou te explicar como, mais ou menos. O homem, por exemplo, o homem está há um tempão pesquisando para dizer quem ele é, de onde ele veio. Aí uns diz que veio de geração espontânea, outros diz que é um processo evolutivo, outros dizem que é a partir de uma explosão, um processo aleatório, não guiado. Então, o homem, ele projeta, ele planeja, ele quer falar como ele é, de onde ele veio, como ele estabeleceu, como as coisas surgiram. Então, o homem faz propósito, faz plano no coração. Mas o conselho do Senhor permanece. Eu vou usar o conselho do Senhor dentro do Deus no comando e sobre o autocontrole para você entender sobre a decisão e nossa escolha. Qual foi o propósito de Deus? Agora tu vai entender. Quando fala a palavra conselho, está falando uma reunião. Quando tem a palavra conselho, no grego, no hebraico, está falando de uma reunião. O conselho do Senhor permanecerá. Então, quando a gente olha na Bíblia, nós vamos entender qual foi a primeira vez que teve um conselho do Senhor. Um conselho é o quê? Uma reunião entre a Trindade. Especificamente, a gente encontra lá em Gênesis, capítulo 1, quando diz o seguinte, quando a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo se reúnem e diz assim, façamos o homem, isso é o conselho. Então, existe uma reunião no qual essa reunião foi decidido em criar o homem segundo a sua imagem e semelhança. Agora preste bem atenção. Quando Deus cria o homem, ele não cria o homem por acaso, ele cria o homem por propósito. Ele cria todo o universo, os céus e a terra, as estrelas, o mar, os peixes, cria tudo, Deus cria tudo. Depois que ele conclui toda essa parte de criação, aí tem o conselho. O conselho do Senhor permanece. O Pai, o Filho e o Espírito Santo reúne e ele diz assim, nós estamos fazendo um conselho, nós estamos fazendo uma assembleia, e dentro desse conselho e dessa assembleia eu falo isso na mentoria, bem com calma, né? Aqui não dá para falar por causa do nosso tempo, mas resumindo. Então acontece, ele fez o homem com planejamento, ele planejou, ele reuniu o Pai, Filho e Espírito e disse, nós vamos fazer o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Ele reúne, toma a decisão, e no momento que ele toma a decisão, ele faz o homem com um propósito. Aí qual é o propósito? O próprio texto lá em Gênesis 26, 27, 28 diz, até o 29, 30, se não me falha a memória. Ele diz assim, vamos criar o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E ele governe, aí ele começa, né? E ele vai dominar sobre os peixes, sobre os céus, sobre as aves dos céus, sobre o mar e sobre os peixes do mar, sobre a terra, sobre os animais, sobre os répteis, sobre as plantas. Então, assim, ele cria o homem com um propósito. E o ser humano foi o único criado à sua imagem e semelhança. Então ele criou o homem à sua imagem e semelhança para que o homem governe, domine e seja o regente dele na terra. Junto com Deus, seja regente. Uma vez que ele criou o homem à sua imagem e semelhança, não dá para falar isso aqui com calma, porque na mentoria eu falo isso em 4 horas, não dá para falar em 10 minutos, mas tentando resumir. Quando ele criou o homem em 3 esferas, ser espiritual, ser pessoal e os princípios de regência. Ser espiritual. Então ele cria o homem um ser espiritual. Por quê? Porque ele tem a essência de Deus. No sopro que passa na narina, então o homem se torna um ser espiritual. E o ser espiritual é a capacidade que ele tem de relacionamento com
com o Pai, de comunhão, de relacionamento. Então, o homem é um ser espiritual, ele anseia, ele necessita de ter relacionamento e comunhão com Deus, porque Deus colocou esse nome. Aí tem a segunda parte, um ser pessoal, um ser dotado de emoções, vontade, capacidade, raciocínio, inteligência, um ser moral. Então, Deus cria o homem, um ser pessoal, para ter essa personalidade e relacionar com pessoas, estruturar a sociedade, família, comunhão, em grupo, viver em grupo, viver sociedade. E depois o princípio da regência, que ele coloca o governo da terra no controle do homem. Então o que acontece? Esse é o projeto de Deus. Deus criou o homem para que o homem se relacionasse com ele, para que o homem governasse com ele, para que o homem fosse a sua imagem e semelhança. Ele disse: multiplique e frutifique sobre toda a terra, espalhe sobre a terra, toda a terra. Por exemplo, quando um rei ou um governante quer governar sobre a terra, o que ele faz? Ele espalha a sua imagem. Não sei se tu viu, por exemplo, o faraó antigo, ele entendeu esse princípio do Éden, só que ele aplicou de forma errada. O que ele fazia? Ele fazia esfinge. Era tipo um corpo de um gato, o corpo dele com um corpo de gato, que é aquelas esfinges que tem no Egito, que é onde tinha uma imagem do faraó, daquela esfinge, tipo um gato com um rosto. Aquilo representava que aquela terra era do faraó. Então, onde o faraó dominava a terra, onde ele ganhava, ele governava, ele colocava uma imagem dele para representar que aquilo era dele. Então, Deus disse assim, frutifique, multiplique, espalhe sobre toda a terra. Então, a vontade de Deus era que a sua imagem e semelhança fosse espalhada por toda a face da terra, e que toda a face da terra fosse governada. Então, foi esse o propósito de Deus. Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, um ser espiritual, um ser dotado de capacidade, inteligência, personalidade, possibilitado de ter compreensão daquilo que é moral, daquilo que é certo, que é errado, potencializar nossas coisas, nossa decisão. Esse é o propósito de Deus. E no final, isso vai acontecer. Por quê? Porque ele enviou Jesus para restaurar esse homem caído, para que aqueles que crescem em Jesus voltassem para ele de volta. Por quê? No final, esse projeto de Deus para o homem, de criar o homem para viver com ele eternamente, vai ser restaurado no final em Cristo. Então, aqueles que creem vão voltar para Deus. Então, o conselho do Senhor permanecerá. Agora nós vamos entrar para a nossa responsabilidade, por exemplo. A nossa responsabilidade, por exemplo, a nossa responsabilidade, a nossa poder de decisão. Nesse percurso, vai ter pessoas que vão decidir não querer. Não querem. Não querem, não aceitam, não rejeitam, não compreendem assim. Constrói sua própria verdade, sua própria decisão, sua própria compreensão e desvia o caminho. Isso é uma decisão própria. Deus não obriga ninguém. Então o que acontece? Essas pessoas que tomam essa decisão, tanto você tomar a decisão por um caminho correto, como tomar uma decisão por um caminho que nós julgamos não ser correto, tudo permeia pela decisão. Aqui está a decisão do homem, que é a questão que tu perguntou sobre escolha. Nós temos escolha. No Éden, Deus estava no controle, mas o homem tinha poder de escolha, tanto que ele comeu e decidiu quebrar o relacionamento com Deus, quebrar o governo do reino, se voltar contra o governo eterno do reino de Deus. É uma decisão pessoal do homem. O homem decidiu isso lá no Éden. Deus estava no controle, mas o controle de Deus não anula o livre-arbítrio do homem. O homem pode escolher, só que o propósito de Deus primário era que o homem vivesse eternamente. Isso vai acontecer no final. Isso irá acontecer. Aí você perguntou, façamos o homem. No plural, Pai, Filho e Espírito Santo. Já é Jesus? Eu sou o início, o fim, o alfa e o Existe um código muito forte. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Façamos ali está no plural. E também a palavra Deus ali tá no plural, tá? Elohim. Elohim, traduzido, significa deuses. Então, ali no hebraico. Então, esse é o Pai, o Filho e o Espírito Santo em unidade. O Pai, o Filho e Jesus. No princípio, Jesus estava. Por que o princípio Jesus estava? Porque lá em João fala. No princípio era o verbo dele. E nada sem ele do que foi feito se fez. Então, tudo foi feito por ele. Lá em Hebreus 11 fala também que Deus fez todas as coisas pelo poder da sua palavra, ele sustenta pelo poder dessa palavra, por intermédio de Cristo, todas as coisas são sustentadas, todas as coisas são feitas, todas as coisas foram estabelecidas. Então, dentro desse contexto, o controle de Deus é o seguinte, o controle de Deus, ele controla todas as coisas, ele governa sobre todas as coisas, nada sai do controle dele,
ele estabeleceu algo, o conselho dele vai permanecer até o final, só que dentro do processo, não é que algo tenha dado errado, que Deus falhou, que Deus não foi perfeito no seu plano, não. Dentro do processo existe o livre-arbítrio que Deus deu para os anjos e depois deu para o homem. E dentro desse processo, o homem e os anjos decidem, escolhem não querer, escolhem não receber esse processo, escolhem não receber esse plano, esse planejamento. E eu sempre falo, quando eu falo na mentoria, é o seguinte, que depois da queda, o homem tem a tendência de rejeitar Deus. Depois da queda, o homem tem a tendência de rejeição a Deus, de não querer, de rejeitar. Então é importante a gente aprender, por exemplo, colocou, eu sou o início e o fim, o alfa e o ômega. O nome da minha mentoria é Ederson, é alfa e ômega. O nome do método que eu criei é alfa e ômega. Eu falo sobre o princípio e o fim de todas as coisas. Na mentoria eu falo, olha, existe um princípio e um fim, nós estamos num processo. Quando você sabe de onde você vem, para onde você vai, o processo aqui é de menos. Você só vive ele de forma intensa, você dê mais semelhança de Deus, porque no final tu vai voltar da onde tu veio. E aí quando eu compreendo isso, eu consigo viver de forma intensa o presente e faço coisas extraordinárias. E aí voltando aqui para o princípio do autogoverno, nós olhamos para dois homens. E os dois homens foram instruídos, e os dois homens tiveram escolha e decisão. E tinham possibilidade de dominar-se a si próprio, mas eles decidiram não dominar. Eu vou usar aqui o exemplo de Adão, que eu já falei para vocês, agora eu vou usar o exemplo de Caim. Olha só o que diz aqui em Gênesis 4. Gênesis 4. Olha o que diz sobre o princípio de governo. E assim, ó, desde o versículo 1, para a gente entender melhor, diz assim: E concebeu Adão e Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim, e disse: Alcancei do Senhor varão. E teve mais o seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelha, e Caim foi lavrador de terra. E aconteceu que, cabo do dia, que Caim trouxe do fruto da terra para oferta ao Senhor. Abel trouxe dos primogênitos da sua ovelha e da sua gordura, atentou o Senhor para Abel e não para a oferta de Caim. Mas para Caim a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente. Ele irou-se, o semblante de Caim caiu, desfaleceu. E disse o Senhor a Caim: Por que tiraste? Por que decaiu o teu semblante? Aí vem o versículo 7. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás. Então o Senhor estava conversando com Caim, falando: olha, tu tem uma decisão, Caim. Você está irado, teu semblante caiu. Se você fizer da forma correta, você vai ser aceito. Mas se você não fizer, o que vai acontecer? O pecado jaz à porta. O pecado está batendo. E o Senhor disse para ele: cabe a você, Caim, dominar. Porque se você não dominar, você vai acabar cometendo o que você não é para você cometer. Então o que acontece? Deus instruiu Caim para que Caim pudesse dominar-se a si mesmo, para que Caim pudesse dominar as suas ações, para que Caim pudesse dominar as suas atitudes. Bem-vindo, Rodrigo, meu nobre. Para que Caim pudesse dominar sobre ele. Era uma decisão específica, mas o que aconteceu? Caim, ele não dominou a si próprio. Ele não dominou o autogoverno. A ira, a inveja, o orgulho, o ódio, ele deixou encher o coração dele. E ele foi lá e acabou matando Abel, a história que nós conhecemos. Eu gosto muito da Bíblia porque a Bíblia ela não esconde as nossas falhas e os nossos defeitos. As pessoas falam muito da Bíblia porque elas desconhecem a palavra de Deus. Falam, isso e aquilo, a Bíblia não entende. Por exemplo, a primeira família teve um casal desobediente e um homicídio. A primeira família da Terra teve um casal desobediente e um homicídio dentro da família. Para você ver como era a primeira família. Então, a Bíblia não esconde a nossa falha, os nossos erros e aquilo que nós precisamos mudar e tomar uma posição para ter uma atitude diferenciada. Então, preste atenção. Então, aqui é importante o autogoverno. E eu vou usar dois exemplos de duas histórias que é a importância de eu e você nos governarmos. Governar na esfera. Não vou entrar especificamente porque tem 3 esferas que a gente precisa dominar. E eu achei necessário falar de uma esfera aqui que seria a da alma, porque a da alma vai manifestar no seu corpo as suas atitudes e as suas ações.
Então é importante você dominar sobre as suas vontades, sobre as suas emoções e sobre o teu processo de raciocínio e pensamento. Então isso é importante, porque se você não se dominar, você vai ter comportamento, você vai ter atitude, você vai ter decisões, você vai ter escolha que vai se cumprir o que está em Provérbios 25, o versículo 28. Que uma pessoa que não domina a si própria é como uma cidade destruída, como um muro que não é cercado. Hoje em dia herdamos muitos do nosso pai, que herdou do pai dele, a ira. Adão era machista e tal. Não considerava as mulheres ou, no caso, as filhas. Hoje em dia herdamos muito de nossos pais. Caim herdou do pai dele a ira. Adão era machista e tal, não considerava as mulheres ou, no caso, as filhas. Não, deixa eu te explicar aqui. Especificamente, o que Caim herdou de Adão foi a natureza corrompida. Todos nós, seres humanos, depois da queda de Adão, nós temos inclinação para aquilo que é errado. Todo ser humano na Terra tem inclinação para aquilo que é errado, para aquilo que é mal. Nós escolhemos sempre aquilo que satisfaz a nossa carne, os nossos desejos. Então, essa ira, e especificamente essa ira, esse ódio, essa inveja de Caim, ele herda, é uma manifestação da natureza caída de Adão, da natureza caída do homem, da natureza caída de Caim. Uma inclinação, uma inclinação natural para o que eu posso falar, para o pecado. E quando você fala sobre a questão de Adão, ali no texto, quando Adão culpa a mulher, não era especificamente porque ele era machista, porque na verdade, se tu prestar atenção no texto, Adão não culpou a mulher dele. Adão fez pior, literalmente pior. Em Gênesis 3, Adão não culpou a mulher, ele fez pior, ele culpou a Deus, só que as pessoas não prestam atenção no texto. Eles sempre falam, desde o começo, o homem culpa a mulher, julga a mulher, subjuga não. No texto, o que Adão fez, ele fez foi pior. O que é pior o que é pior do que culpar a mulher? É culpar o próprio Deus. Porque no texto de Gênesis diz assim, ó, vou ler aqui para vocês entenderem. Eu tinha preparado outra coisa aqui, mas o caminho está indo para cá e ainda não vamos conversando, dentro das perguntas que vocês fazem. Gênesis 3, quando o homem e a mulher caem, e Deus ele pergunta para Adão aonde é que ele está. Mas aí está o código, olha aqui, ó. Vamos, o que tu falou aqui, ó? Pega o código aqui, ó. Pega o código aqui, ó. Olha o que diz em Gênesis. Gênesis 3 diz o seguinte: depois que eles caíram, o Senhor começou a passear na viração do dia. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e a sua mulher da presença de Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E disse Adão: ouvi a tua voz soar no jardim, tive medo, porque estava me escondi. Esse texto aqui, ó, se você voltar às primeiras 3 aulas, 4, eu fiz tudo nesse texto aqui, ó. As 4 primeiras aulas eu fiz nesse texto. Eu falei sobre o medo, falei sobre quem sou eu, falei sobre o sentimento de culpa e falei sobre o sentimento de rejeição. Esses 4 princípios tem tudo aqui, ó, nesse texto aqui, ó, Gênesis 3. Porque a primeira vez que eu falei sobre a primeira aula, que é a origem do medo, a primeira vez que fala sobre o medo e sobre o medo como uma emoção, na Bíblia fala quando o homem cai. Quando o homem cai, o primeiro sentimento que ele manifesta é o medo. Incrível, é o medo. E eu falei aqui mais de 2 horas sobre o medo, sobre a origem do medo, como o medo age na nossa vida e qual é a chave que destrava o medo. Então, se você tem medo, é importante você assistir essa aula. Se você é travado por causa do medo, tem síndrome do pânico, entenda essa aula. Então, a primeira vez que o homem sente medo, ele não sente medo porque ele está no Éden. Adão e Eva não sentem medo dos animais. Adão e Eva não sentiam medo do próprio diabo, da serpente que estava ali enganando eles. Adão sentiu medo de Deus. A primeira vez que o homem sente a emoção de medo é depois da queda. O homem cai, ele sente o medo. E depois que ele sente o medo, ele direciona o medo para Deus. O medo do homem, no começo, no princípio, foi direcionado para Deus. Não foi para Lúcifer, para o diabo, não foi para os animais, não foi para o escuro da noite. Não, ele direcionou para Deus o medo. Por isso que tem um código lá de 1 João. Porque não era para o homem sentir medo de Deus. E aí lá em 1 João 4,18 fala assim, ó,
O verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Por quê? Porque aquele que sente medo não é aperfeiçoado no amor. Porque o medo traz consigo o sentimento de culpa e de condenação. O medo traz consigo o sentimento de culpa e condenação. Aí está o código. O código do medo aqui, o sentimento. Um sentimento de culpa, condenação. Por isso que ele sentiu. Então Deus fala que o verdadeiro amor era para o homem sempre amar a Deus e não sentir medo dele. E Deus fala, o segredo de anular o medo é você sentir o amor, se sentir amado e compreender que eu te amo, eu fiz tudo por ti. E uma vez que eu entendo sobre o amor e que eu me sinto amado, eu anulo aquilo que produz o medo em mim. O sentimento de culpa, de condenação, atrai, faz com que as pessoas mergulhem no medo. Elas se sentem culpadas, se sentem condenadas, se sentem julgadas por acontecimentos e fatos que aconteceram na vida dela. E isso produz uma anulação nela. Eu não vou entrar nem na questão da característica do medo instintivo, que senão eu vou entrar muito tempo nesse assunto. Mas resumindo, então o que acontece? Quando chegou aqui no versículo de número 11, diz assim, disse, quem te mostrou que estava no comeste da árvore que eu te ordenei que não comesse? Então disse Adão, ó, aqui está o código. Então disse Adão, tu colocou só metade do texto aqui, Ederson. Você colocou assim, a mulher que me deu. Agora presta atenção no texto, como está escrito, Gênesis 3, 11. E Deus disse, quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que eu ordenei que não comesse? Olha só a resposta de Adão. A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Ó, a mulher que tu me deste como companheira. A mulher que tu me deste. Tu entendeu o código aqui, ó? Quando Adão erra, aqui tem um princípio que eu ensino também na mentoria, eu ensino para todo mundo. É o princípio de transferência de culpa. Isso aconteceu no Éden e até hoje. As pessoas não assumem a responsabilidade pelos seus erros. Elas sempre querem colocar a culpa nos outros e querem justificar os seus atos por causa dos outros. Todo mundo é assim. Todo mundo que eu converso sempre quer colocar a responsabilidade daquilo que acontece na vida dela dos outros. Quer jogar, transferir a culpa para os outros. Então, esse princípio de transferência de culpa é do Éden. Não dá para falar aqui hoje sobre ele. Mas o que acontece? Adão diz, olha aqui, ó. A mulher que tu me deste. Deus, traduzindo na nossa língua aqui, Ederson, seria o seguinte. Deus, foi a mulher que tu me deu. Eu não pedi para ti mulher. Eu não falei para te fazer uma mulher. Tu que fez. Como tu que fez, a culpa é tua, Deus. Porque tu me deu essa mulher. Depois ele continua o texto, que é a frase que tu leu. Ela me deu, eu comi. Agora tem um código muito forte aqui, ó. Qual é o código forte aqui, ó? Está lá no Novo Testamento. Especificamente está em Coríntios, está em Gálatas, se não faz memória também. Diz o seguinte, ó. Eva comeu porque ela foi enganada. O texto é bem claro. A serpente enganou Eva, a serpente induziu Eva, a serpente manipulou Eva e Eva comeu. Então, qual é a diferença de Eva para Adão? Pega o código aqui, Ederson. Pega o código. Qual é a diferença de Eva para Adão? Os dois tiveram erro. O que acontece? Eva foi enganada e comeu. Sabe qual é o problema de Adão? Ele comeu livremente. Decisão, escolha. A serpente não enganou Adão e Eva não obrigou ele a comer, Eva só deu para ele. Adão comeu livremente. Adão comeu livremente. Eva foi enganada. Aqui está o código. Covardão esse Adão, Deus fez uma pergunta só sabendo de tudo e Adão disse, perdão pelo erro, tudo estava resolvido. Era para ter feito isso, né? Quem sabe no momento que ele fizesse isso, ele não invocaria a misericórdia de Deus. Então o que acontece? Pega o código aqui, ó. Tudo que Deus fez com propósito. Preste bem atenção, ó. Se vocês lerem com calma, porque não dá para falar aqui, eu falo isso na mentoria, eu falo isso aqui 4 horas. Mas preste atenção. Quando Deus cria todas as coisas, aí lá em Provérbios 19, 21 diz assim, o homem faz propósito, mas o conselho do Senhor permanece. O conselho é a assembleia, a reunião.
Bem-vinda, Valéria, que honra ter você aqui. Bem-vinda, Rodrigo, bem-vinda, Alice, todos vocês e vão compartilhando. O que acontece? Quando Deus criou todas as coisas, eu já falei agora que você entendeu, né? Deus tudo pronto. Aí ele fez o homem com um propósito. Ele fez o homem com um propósito que ele disse assim, olha, vou colocar o homem para ser minha mais semelhança e ele vai governar sobre tudo, sobre todas as coisas. Ele vai ser meu regente aqui na Terra. Só que a mulher também foi feita com um propósito. Feita com um propósito, sim. Deus faz algo e quando existe uma necessidade, ele vai lá e cumpre aquilo. Então Deus fez o homem com um propósito para governar todas as coisas, mas também fez a mulher com um propósito. Júnior, aonde diz que Deus fez a mulher com um propósito? Pega o código. Gênesis 2, versículo de número 18, diz assim, ó. E disse Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma disjuntora que esteja diante dele. Ó, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma disjuntora que esteja diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado de toda a terra, todo animal do campo, toda árvore dos céus, trouxe Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou, e toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs o nome no gado, nas aves do céu, em todo animal do campo, mas para o homem não se achava disjuntora que estivesse como diante dele. Então, aí começa o processo pesar. Então, aqui está o código. O que acontece? Tinha toda essa estrutura. E aí, o que aconteceu? Existia um propósito quando fez o homem, e existia um propósito quando fez a mulher. Ele diz assim, olha, não, o homem está só, não tem companheira para ele está sozinho. E o trabalho que ele tem, a responsabilidade dele é muito grande. Então eu vou colocar alguém para auxiliar ela. E aí forma a Eva. E aí ele faz Eva. Aí tem um processo de como Eva foi formada aqui. Só que essa formação é a partir de algo que já existe, a partir da matéria. Deus pega o pó da terra, todos os elementos químicos da terra e forma a mulher. Assim como ele formou o homem do pó da terra e formou a Eva da costela. E tem gente que diz assim, olha, isso é conversa. Como é que Deus vai fazer alguém de uma costela? As pessoas desconhecem o campo científico. Talvez, não sei se vocês saibam, mas na costela tem a medula óssea, onde se tira a célula-tronco. A célula-tronco é a célula que faz clone. Existem 2 lugares no corpo humano que tem a medula óssea para tirar a célula-tronco. Sabe onde que é? É na costela e no coração. Se Deus tira do coração, Adão morria. Então ele tirou da costela e depois acrescentou XXY ali, o resto você sabe. Só que lá em Gênesis 1, versículo 28 diz assim, ó, e criou Deus o homem, macho e fêmea. Macho e fêmea. Criou. Antes de formar do pó da terra e da costela, Deus já havia criado. Já tinha um projeto de Deus. Aí tem outro princípio, é muito forte. Aqui o princípio que tu falou está lá em Gênesis, versículo 28. Porque quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, eles criam o homem iguais. O homem e a mulher são iguais diante de Deus. Eles são especiais, são preciosos, são dotados de capacidade estrutura, de tudo. Eles são iguais. E, professor, qual é a diferença? A diferença é a função só. É só função. Mas eles são iguais diante de Deus. Não existe essa diferença que foi estabelecida pela cultura com o decorrer do tempo, não. O que existe é que eles foram criados com potencial, a sua imagem e semelhança, eles são iguais. A única diferença é a função. É função dentro de uma estrutura. É só isso. Nada mais. Nada distingue um do outro. É só diferença de função dentro de todo esse projeto outrora que foi executado. Então isso é importante. Nós vamos entrando aqui para esse princípio. As pessoas não entendem. Tanto é, preste bem atenção, tanto é, pega o código aí. Tanto é que os dois, então, Deus fez o homem, depois fez a mulher. Fato, está aqui escrito. Só que ele fez, está usando o verbo assar. Verbo assar é fazer de algo que já existe. Existem 2 verbos no hebraico nesses primeiros 3 capítulos usados na Bíblia. 2 verbos na Bíblia, nesses 2 primeiros capítulos. Tem o verbo façamos ou fazer, ou fez, que é o verbo assar ou azar. Assar significa fazer de algo que existe. Fazer de algo que existe. E a palavra criar. A palavra criar
é o verbo bará. O verbo bará, no hebraico, ele só é atribuído a Deus. Só atribuído a Deus. Não existe um texto na Bíblia que bará a palavra bará está junto com o homem. E o homem criou algo. E o homem bará. Não. O homem não bará. O homem assar. Bará é trazer a existência a partir do nada. O único que tem poder de trazer a existência a partir do nada, ou a partir de algo que não é aquilo que nós compreendemos ser, é Deus. O homem não tem poder. O homem tem poder de assar. Assar o quê? É fazer daquilo que já existe. Fazer daquilo que já existe. Então, aqui em Gênesis 26 e 27 tem dois verbos juntos. E disse Deus, façamos o homem, fazer é fazer de algo que existe. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Nossa imagem e semelhança. Então, Deus não vou dizer que Deus existe, porque falar que Deus existe sabia que falar que Deus existe é errado? Falar que Deus existe é errado? Deus é. Quando fala que algo existe é porque teve um princípio e um começo, e Deus não teve princípio e começo de dias. Então, o que é? Cientistas pegaram o código da medula e fizeram um clone. Sim. Agora que eu vou já entrar nessa parte, ele falou algo sério, algo forte aqui. Eu vou já falar sobre isso. Vamos lá um pouquinho aqui. Então aqui, ó. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Façamos é fazer de algo que existe. Não dá para me entrar aqui, eu já falei que há muito tempo, mas acho que não dá para fazer sombra aqui não, dá. Deixa eu ver se dá. Então o que acontece? Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Então fazer de algo que já existe. Não vou dizer o termo existe porque Deus é. Deus fez o homem a partir dele, como reflexo. O homem é reflexo. Imagem e semelhança, essa é projeção de sombra. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo a sombra aqui no meu rosto? Aqui, ó. Não tem uma sombra no meu rosto, da minha mão? Essa sombra no meu rosto, ela só existe porque tem algo que precede. Se eu tiro isso, essa sombra deixa de existir. Então o homem é uma projeção de Deus. O homem só existe porque Deus é. Porque se Deus não existisse, ou não fosse, ou não é, ele não existiria. Então a imagem e semelhança é isso aqui, ó. É uma projeção de uma sombra. O homem é isso, é um reflexo, uma projeção de Deus. E essa projeção só existe por causa da mão que está aqui. Então é mais ou menos isso que significa ali a imagem e semelhança ali no hebraico. Não dá para entrar profundo porque é muita coisa. Então ele disse, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Então é fazer de algo que já existe, do pó da terra e da costela. Agora no 28 diz assim, ó. E criou Deus o homem macho e fêmea os criou. A palavra criar, a palavra parar, é criar a partir de nada. Então, no princípio, Deus criou o homem e a mulher. Depois ele vai fazer a mulher, fazer o homem a partir da matéria. Então, primeiro ele criou homem e mulher. Então, ele criou homem e mulher igual, com a capacidade, raciocínio, inteligente, com potencial grande. Então, eles são iguais. A diferença, repetindo, é de função. Função dentro de uma estrutura de reinado, de governo, daquilo que Deus estabeleceu na Terra. E aí, quando... Vocês estão entendendo? Me diz aqui, eu estou tentando ser bem claro e com calma. Me diz se vocês estão entendendo. Vou já falar aqui o código o código do clone aqui que o Edson colocou. Vocês estão entendendo? Me diz aí, dá um ok, porque senão estou falando coisas aqui que não estão muito dentro daquilo que a gente abordou, mas eu estou compreendendo falar, e aí para não estender, o homem é a semente, a mulher é a terra. E aí o que vai acontecer? Então eu vou falar com calma e a gente vai continuando. Então Deus criou o homem e a mulher com características e potencial. Os dois foram feitos em imagem e semelhança. Os dois são iguais. Os dois são especiais. Só que a diferença é o quê? A diferença é que o homem tem uma função e a mulher tem outra dentro de uma estrutura que Deus... É só isso, é só função. E são iguais, é só função. E aí a gente pega o código aqui, ó. Quando eles caem, quando eles pecam, quando os dois erram, o que acontece? Sobre Eva, por exemplo, Deus falou assim, olha, por que tu fez isso? A tua consequência é essa. Qual é a consequência da mulher? Do homem também teve, todo mundo teve consequência, desde a serpente até o homem e a mulher. Mas vamos ver a consequência da mulher. Está aqui em Gênesis 3, está aqui, ó, versículo de número 15 e 16, assim, ó.
por inimizade entre ti e a mulher, entre a semente e a tua semente e a semente, esta te ferirá a cabeça e tu ferirás ao calcanhar. Está falando para a serpente. Aí para a mulher diz o seguinte: e disse a mulher: multiplicarei grandemente a tua dor, e a tua conceição com dores terá filho. Então é o dor de parto para ter filho. Agora dói para ter um filho, dói. E e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. O teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Júnior, o que esse texto quer dizer? Esse texto aqui ele precisa ter uma interpretação a partir do original. Especificamente aqui era para estar mais ou menos assim, ó, escrito mais ou menos assim. Está falando que agora, nesse exato momento, a mulher teria que dominar. Eu vou traduzir esse texto aqui no original. Sabe por quê? A mulher deve aqui, ó, dominar o seu desejo. O seu desejo. A mulher deve dominar o desejo de querer dominar o homem. Aqui que está o código. O que acontece? Porque o governo, como responsabilidade de uma família do lar, é do homem. Só que com a queda houve a guerra de espaço. Agora, o Senhor falou para a mulher: olha, mulher, dentro de ti vai ter um desejo de tomar o governo da casa, o domínio da casa. E você vai ter que lutar com esse desejo que tem dentro de ti. Por isso que tem um conflito de espaço dentro do casamento e dentro do lar. E eu falo com certeza e clareza, que uma mulher que toma, olha, as mulheres são fortes, são determinadas, mas as mulheres que tomam responsabilidade do lar, da casa, e os maridos são acomodados, são mulheres que não são felizes. Conversa como pessoalmente elas não são felizes. Quando o homem se acomoda, quando o homem não faz nada, como o homem negligencia, quando o homem fica acomodado, que a mulher tem que responder a questão de casa, responder a questão de filho, mulher trocar lâmpada, mulher fazer isso, mulher fazer aquilo, ela faz um monte de coisa, cuida da casa, trabalha, cuida do marido, faz um monte de coisa. O que acontece? Ela não está literalmente feliz. Se na cultura do Oriente as famílias eram patriarcal, não sei se você sabe, mas na nossa cultura ocidental aqui no Brasil, a cultura é matriarcal. A mulher a mulher é referência. No Brasil é mais matriarcal. As pessoas, as famílias colocam a mulher como o centro do governo da casa. E elas são fortes. Eu fico admirado com o esforço, com a dedicação de cada mulher, e quanto elas são dedicadas, e quanto elas são fortes, enquanto elas seguram o pepino, porque tem um monte de homem frouxo. Essa que é a verdade. Um monte de homem frouxo. E a mulher literalmente estão esgotada. E as mulheres aqui no Brasil praticamente estão só, os maridos vão embora e elas têm que criar os filhos, têm que criar casa. Então, como aqui no Brasil tem muito isso culturalmente do homem ser muito frouxo e abandonar sua casa, sua família, então a referência que passa dentro dos lares é a mulher como liderança de autogoverno. Então, no Brasil é uma visão muito matriarcal. E grande parte dessas mulheres, elas não estão felizes. Quando eu falo feliz, eu não falo infeliz, ela está em felicidade porque precisa de um homem para estar. Não estou falando nesse contexto. Estou falando o seguinte: que uma vez que você se dedica a uma função e uma responsabilidade que do princípio precisa ser compartilhada, isso gera ou não uma frustração dentro de você. Por isso que eu valorizo as atitudes e as ações das mulheres, porque elas são pessoas incríveis, esforçadas, dedicadas, lutadoras. Elas são apoio. A frase: atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Eu sempre coloco, eu refiz essa frase aqui, Ederson, não seria atrás, seria do lado. Do lado de um grande homem existe uma grande mulher, não atrás. Pega essa mulher de trás e coloca do lado, que foi da costela que Deus tirou. E aí o que acontece? Aí eu encerro aqui pegando esse código aqui, que está falando muito sobre esse homem e mulher, não era a aula proposta, mas a gente entrou no assunto. Vamos entrar ainda lá para o Éden. Por quê? Eva foi enganada. Adão, ele decidiu, e ele, o que aconteceu? Adão foi uma questão de uma decisão pessoal, uma escolha pessoal, foi de uma forma livre. Adão fez de forma livre. A decisão de Adão foi de forma livre. Então preste atenção. Como
Adão jogou a culpa literalmente em Deus e depois transferiu a responsabilidade para Eva. Não foi um homem forte, não foi um homem que tomou uma decisão e tomou a responsabilidade pelos seus atos. O que aconteceu? Olha o que Deus fez. Deus deu uma promessa para a mulher, dizendo, olha, quando ele fala para a serpente, por inimizade entre ti e a semente da mulher, tu ferirás, e esta ferirás a tua cabeça, e tu ferirás o calcanhar. Então o que acontece? Presta atenção. Eva pecou porque foi enganada. Deu fruto para Adão, Adão caiu, os dois pecaram e foram afastados do Éden. Então o pecado, literalmente, a decisão de Eva influenciou na queda de Adão, mas a responsabilidade era de Adão. Júnior, onde está o código? O código está na restauração de todas as coisas. Por quê? A restauração de todas as coisas está em quem? Eu te faço a pergunta. Está em Jesus. Quando Jesus nasceu, não precisou do homem. Pega o código aí. Você que é mulher se sente triste pela cultura que foi machista que colocaram vocês como culpada de todo o caos no universo, vocês não são a responsabilidade do homem. Deus deu ordem para Adão não comer. Adão compartilhou isso com Eva depois. Por isso que quando Deus foi cobrar, Deus não foi com Eva. Deus foi cobrar de Adão. Disse, Adão, onde é que tu está? Eu te dei uma ordem. Por que tu não cumpriu? Ele não foi com Eva. Ele disse assim, Deus procurou e perguntou, Eva, onde tu está? Porque tu errou, Eva. Não, foi com Adão. Não foi com Eva. Foi com Adão primeiro, não foi com Eva. Então o que acontece? Pega o código aqui. Quando Deus vai restaurar todas as coisas, ele escolhe uma mulher que está virgem, e essa mulher, ela recebe um fruto dentro do ventre dela, e esse fruto não é gerado por vontade humana, nem vontade da carne, é um fruto do Espírito. O Espírito Santo gera no ventre de Maria o próprio Deus, a semente de Deus que se faz carne no ventre de Maria. Pega o código. Não precisou do espermatozoide de José, que era o esposo da Maria, que casaria com Maria. Não precisou de José, não precisou do homem. O próprio Deus gera no ventre da mulher. Ele se fez carne no ventre da mulher. Ele, o maior, tem um meu livro que eu vou lançar agora em breve, chamado Segredo do Seu Nascimento, e eu digo um código lá. Eu digo, olha o código que está lá no meu livro, essa frase é minha, se você compartilhar, por aí me dê um crédito, por favor. Eu digo assim, que o maior projeto de Deus, pega o código, o maior projeto de Deus, ele arquitetou e fez dentro do ventre da mulher. O maior projeto de Deus foi arquitetado e executado dentro de um ventre de uma mulher. Júnior, qual é o maior projeto? O maior projeto é o universo, é a criação do homem, é a criação de todas as coisas, não. O maior projeto de Deus é porque ele se fez carne dentro de um ventre de uma mulher. Imagina. Pega o código, imagine a loucura. O Criador de todo o universo. Aquele que tem o poder de todas as coisas. Se fez carne, virou uma semente. Virou naquele processo de formação. Eu esqueci agora de cabeça, que eu estou tão feliz aqui que eu estou esquecendo um pouco o nome das palavras. Que fala aquele processo de formação, da fecundação. E aquele processo da fecundação da criança crescendo durante as semanas. E tenta imaginar, o Criador de todas as coisas, do universo, se fez carne dentro de um ventre de uma mulher. O maior projeto de Deus foi dentro de um ventre de uma... Isso aqui é muito forte. E aí Jesus virou aquela criança, cresceu e se tornou, e ele nasceu. O próprio Deus nasceu e se fez carne. Eu fico imaginando, sabe o quê? O Criador do Universo gatinhando na cozinha de Maria. Isso aqui é muito louco, né? É muito forte isso. Então, o maior projeto de Deus foi executado dentro de um ventre de uma mulher. No princípio, a mulher deu para o homem, tá? E o Senhor disse, da tua semente, mulher, vai nascer o Salvador do mundo, dentro do teu ventre. Não precisou de... Você está entendendo que não precisou do espermatozoide de José? Que Deus poderia falar, eu vou gerar aqui, através do Espírito Santo, Jesus vai se fazer carne. Aí vai lá, José,
faz relação com Maria? Não teve. Não teve. Não teve o DNA de José. Não teve. Por quê? Porque o ser divino, o próprio Deus se manifestou em carne, dentro de um ventre. Existe muita coisa aqui forte que eu não vou falar aqui, senão depois o pessoal vai cortar a minha fala aqui e aí muitos dos nossos irmãos da Igreja Católica vão me pichar o saco depois. Não vou falar aqui certas coisas, vou deixar para depois. Mas resumindo é isso. Um grande projeto foi executado no ventre de Maria. Sim. E quando Jesus foi até na cruz, quem acompanhou eles foi as mulheres. Foi só um discípulo que acompanhou, que foi João. O resto todos fugiram, ficaram com medo. Os homens sempre têm essa covardia. E aqui pega um código forte. Eu estava falando sobre autogoverno e eu mudei. Por isso não terá ninguém mais perfeito que Jesus. Houve grandes obedientes, mas nunca perfeito. Foi falar para Satanás que pela própria mulher viria que pisaria na cabeça. Eu quero falar algo para vocês aqui. Por que o conselho do Senhor permanecerá? Isso aqui não é assunto dessa aula, isso aqui é assunto de outra aula, mas eu vou falar aqui para vocês. O que acontece? O primeiro homem que Deus criou, ou o primeiro casal, rejeitou a Deus. Deus criou Adão e Eva perfeitos, santo, inteligente. Deu tudo o que eles precisam, eles não precisavam de mais nada. Tinha o Éden, tinha a natureza, tinha o ser, tinha todo o controle, o governo de tudo. Eles rejeitaram a Deus quando decidem quebrar a aliança com Deus, comendo do fruto que eles tinham sido proibido, porque o livre-arbítrio tem um limite. Depois Deus vem e escolhe um povo para que desse povo fizesse uma nação e viesse o Messias. Esse povo rejeitou Deus, que foi o povo de Israel, e levaram Jesus para a cruz, e Jesus morreu. Então, o primeiro povo na terra, criado por Deus, rejeitou a Deus, Adão e Eva. O segundo povo escolhido por Deus também rejeitou Deus. Agora nós vemos no terceiro povo que Deus escolheu. Júnior, que povo é esse? O terceiro povo que Deus escolheu, pega o código. O terceiro povo que Deus escolheu foi a igreja. Deus escolheu a igreja em Cristo. Por causa do sacrifício de Cristo, Deus escolheu uma igreja. A igreja é o corpo de Cristo. E esse povo nunca rejeitará Deus. Por quê? Porque é o corpo de Cristo. E pelo fato de ser o corpo de Cristo, Cristo não rejeita Deus. Ele foi obediente até a morte de cruz. Então é esse povo que vai viver eternamente com Deus. Que povo é este? É o corpo de Cristo. É a esposa de Cristo, porque Cristo não rejeita ele. Então todos aqueles que creem e se arrependem estão unidos com Cristo e vão viver eternamente. Adão rejeitou a Deus, o primeiro povo. O segundo povo, Israel, rejeitou a Deus. A igreja que está em Cristo não vai rejeitar. A pessoa pode decidir sair, estar ou não estar. Mas Deus não rejeita Cristo, porque Cristo é o próprio Deus. É muita coisa forte. E aí, como eu estou falando sobre autogoverno, eu mudei o assunto, eu vou contar 2 histórias para vocês aqui bem breve, porque já passou meu horário, só para a gente entender na prática o que é o autogoverno. Aí você pode ler com calma. Em Samuel, 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1 em diante, você pode ler com calma depois. Conta a história de que chegou a época dos reis saírem para a guerra. E Davi não foi. Davi ficou em casa no reinado, mandou Joabe, e Joabe foi para a guerra. E quando Davi estava em casa, ele olhou pela varanda, viu uma mulher muito bela tomando banho, se banhando, e mandou chamar ela. E ele acabou adulterando naquele momento. O que aconteceu? Davi, naquele momento, Davi não governou sobre as suas emoções e sobre os seus desejos. O que aconteceu? Ele olhou para a mulher de Urias, Betseba, desejou ela, mandou chamar ela no palácio e se deitou com ela, enquanto o esposo dela estava na guerra lutando por ele. A Bíblia é bem clara, a Bíblia não tem ninguém perfeito. E eu fico imaginando que Davi, que adulterou e mandou matar segundo o coração de Deus, imagine eu. Então o que acontece? Pega o código. Aqui é o código do autogoverno. Davi, pega o código aqui, ó. A única guerra, a única batalha que Davi perdeu foi aquela que ele não foi. Você sabia que Davi ele foi o maior monarca, ele foi o maior rei de Israel,
Davi foi o homem que mais venceu guerra e batalha. Você sabia disso? Davi venceu extraordinárias guerras antes de ser rei e depois como rei. E teve uma guerra que Davi perdeu. Só teve uma. Ele perdeu o dia que ele decidiu não ir para a guerra. Chegou a época dos reis e para a guerra ele não foi. Então, como ele não foi, ele olhou pela varanda do seu palácio, ele sentiu o desejo. E no momento que ele sentiu o desejo pela Betseba, ele caiu. Então, o que eu aprendo aqui? Eu tenho um código muito forte, está no meu livro, O Segredo do Seu Nascimento, que a única batalha que Davi perdeu foi aquela que ele não foi para a guerra. Uma vez que a gente deixa de guerrear as guerras, que a gente desiste das guerras, o que acontece? A gente acaba tomando decisões e nós temos que ser responsáveis por essas decisões, porque as nossas decisões, nesse autogoverno que eu estou falando, as nossas decisões, elas trazem consequências sobre a nossa vida, nós precisamos saber, entender isso. Davi, mesmo sendo o rei segundo o coração de Deus, ele decidiu não ir para a guerra, e pelo fato de decidir não ir para a guerra, ele ficou olhando pela varanda, ele alimentou seus desejos e as suas vontades, ele próprio decidiu mandar buscar aquela mulher, deitou-se com ela e ela acabou engravidando. E depois disso, ele não assumiu a culpa. Ele mandou chamar Urias, que estava na guerra, que era o esposo dela, e pediu para Urias ir para casa, para Urias deitar com ela, para Urias pensar que o filho era dele. E Urias, como era muito obediente a Davi, não foi, ficou na porta do palácio. E quando Davi olhou, disse: "O que está fazendo aqui? Eu não te dei folga? Por que tu não foi lá para ficar com a tua mulher, com a tua esposa?" Ele disse: "Meu rei, como eu posso ir para minha casa, desfrutar com minha esposa, se o povo está na guerra, lutando e pelejando por ti? Não seria justo da minha parte aproveitar da minha casa enquanto o povo está lutando e morrendo por causa de ti. Eu vou ficar aqui." E aí ele manda ele de volta para a guerra, depois manda a carta e Joabe coloca ele na frente da batalha, tira os soldados que fariam defesa para ele, de trás dele, botaram ele no pilotão da frente, para pedido de Davi, olha, coloca ele no pilotão da frente, no pilotão mais difícil, e quando os soldados virem, tira o soldado de defesa, e aí o Urias sozinho lutando, chegou um momento que não aguentou, mataram ele. Davi não contou para ninguém, e aí o profeta foi lá na casa falar com Davi. E aí o profeta conta a história seguinte, dizendo: "Davi, eu quero te contar uma história." Aí Davi: "Pode falar." Ele disse o seguinte: "Olha, existia um homem muito rico, e existia um homem muito pobre, tinha só uma ovelha. Esse homem rico foi lá, pegou a ovelha desse homem pobre, matou ele e ficou com a ovelha." E aí, Davi: "O que a gente faz com esse homem?" Sabe o que Davi disse? É isso que eu digo. Eu aprendi muito com a hipocrisia na minha vida. Aprendi demais. Davi disse: "Olha, esse homem é digno de morte." Aí o profeta Natan disse: "É digno de morte?" Davi: "Pois é, esse homem é tu. Tu que pegou a única ovelha que esse homem tinha. Ainda matou o esposo dela." Aí Davi, sabe o que Davi fez? Davi queria que o homem morresse. Por quê? Davi queria executar juízo, mas não reconhecia os seus erros naquele momento de sua falha. Foi nesse momento que Davi escreve o Salmo 51. Que Davi se arrepende do seu pecado, clama a Deus por misericórdia e pede para que Deus não tire dele o espírito, não tire a alegria da salvação. Então, naquele momento, qual é o código que eu passo para vocês aqui? Que a única batalha que Davi perdeu, a única guerra, foi aquela que ele não foi para a guerra. Então, nós precisamos guerrear diariamente. Nós não podemos desistir das nossas lutas diárias, da nossa família, da nossa casa, do nosso lado, dos nossos sonhos. Nós precisamos estar com guerra constante. Principalmente na época da guerra. Na época da guerra não baixa a guarda, não. Se você deixa de ter comunhão com Deus, deixa de ler a palavra, deixa de orar, desanima, o que vai acontecer com você? Você vai baixar a guarda. Uma vez que você vai baixar a guarda, você vai abrir porta e oportunidade para fazer coisas que não são agradáveis a Deus. E você vai acabar trazendo consequências sobre a sua vida. Então governe os seus desejos, governe as suas emoções, governe a sua vontade. Por quê? Porque senão você vai trazer consequências sobre a sua vida. E aí, quando nós vamos um pouco mais profundo, vou usar um exemplo de um homem. Esse homem está no meu livro. Esse homem, eu admiro tanto ele, mas ele errou também, porque tem gente que acha que ele é perfeito, mas não é. Mas eu admiro muito ele. Eu admiro muito o homem na Bíblia, né? Assim, eu pego o modelo deles, modelo eles. Davi é coração arrependido, buscou a Deus, mas é José. Você lê com calma porque o texto é grande.
O texto é grande, então não dá para me ler todo por causa do horário que passou, já excedi o meu horário aqui. O que acontece? Gênesis 39, você pode ler com calma. José foi vendido como escravo à casa de Potifar. E tudo que José fazia, ele prosperava, e Deus era com ele, Deus abençoava José de tal maneira que Potifar enriqueceu muito, porque José administrava as coisas dele. Por causa de José, Potifar foi abençoado. Só que José era um homem que governava. Por isso que eu falei que existem muitas formas de autogoverno, e hoje na aula só estou abordando o governo das emoções. O governo das emoções e da vontade, só esse. Não dá para abordar todos, porque é muito assunto, é muito denso. Eu estou falando só esse princípio. Então Davi, ele não governou suas vontades, suas emoções, mas José sim. José estava na casa de Potifar. E a esposa de Potifar olhou para José e viu que ele era bonito e começou a dar em cima dele. Começou a cercar José e começou a pedir para José deitar com ela, dizendo: vem, deita comigo, vem, 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 vem. Aí teve um momento que é tão forte, mas que é tão forte que quando ele chega na casa, José, a mulher de Potifar estava sozinha. E ela vai até José e quer que José deite com ele de qualquer forma. Olha só que José é incrível. José tinha autogoverno. Hoje eu só estou falando na aula de autogoverno das vontades e das emoções. Não dá para falar de todos, que não foi muito. José dominava, governava sobre as emoções e sobre a vontade dele. E aquela mulher disse assim: ó, deita comigo. E aí José disse assim: deitar com você? Calma aí. O meu senhor, que era Potifar, ele me colocou como governante de toda a casa. Ele me botou para administrar tudo. A única coisa que ele não me deu autorização para tocar foi na mulher dele, que é você. Olha o entendimento. Primeiro, ele reconhecia a autoridade de Potifar. Ele conhecia a função dele como escravo e como servo naquela época. Ele reconhecia tudo isso. Boa noite, Jéssica Cavalho. Uma honra, já estava sentindo sua falta por aqui. Ele reconheceu, que Potifar era autoridade, ele reconheceu a função dele, a responsabilidade de ser: olha, Potifar mandou eu cuidar de tudo, me deu tudo na minha mão. Ele só não me deu você, ele disse para você me tocar. Só que o código o código profundo está aqui, ó. Ele disse assim, ó: poderia eu pecar contra Deus? Olha o código aqui. Quando José fala que não quer ela, ele fala assim: como eu posso pecar contra Deus? José fala para ela: se eu me deitar com você, eu não estou pecando contra ti. Eu não estou pecando contra o teu esposo Potifar. Eu não estou errando contra a minha vida. Eu estou quebrando a minha aliança com Deus. Olha a intimidade que José tinha. Um homem que se tinha autogoverno das suas vontades e das suas emoções. Ele disse: eu não vou pecar contra Deus. E a mulher de Potifar tentou pegar ele. Ele fugiu. Ela tirou a túnica que ele estava, a roupa que ele estava enrolado. Ele fugiu. Ela gritou, inventou uma mentira. Potifar mandou ele para a prisão. Ele ficou preso. Só que botaram ele com os presos do rei logo. Tem gente que não entende esse texto. José não ficou preso com qualquer pessoa. José ficou preso só com autoridade. Só com os presos do rei. Você sabe que os presos do rei não é qualquer preso, não. É só gente de alta patente. Era general, era pessoas, era astrólogos, era numerólogos, era sábios, era mestres. Só gente grande que estava presa ali. Não era qualquer loucura que estava ali, não. E José chegou lá, e o que aconteceu? Quem tem princípio de autogoverno governa. E José chegou na prisão, governou de novo. E aí ele conheceu o copeiro. Ele conheceu o copeiro e o padeiro. Não dá para falar porque a história é longa, mas no meu livro tem sobre isso. Tem um princípio no livro que eu escrevi sobre o princípio de autogoverno. E lá eu abordo esse princípio de José com calma. No livro eu escrevi acho que umas 20 páginas sobre isso. E lá eu falo com calma, não dá para falar tudo aqui. Mas o código perfeito é aquele ali, ó. Como José governava sobre as suas emoções e sobre a sua vontade, ele se tornou governador do Egito. Através da vida de José, o povo de Israel sobreviveu da fome. Através da vida de José, o povo do Egito sobreviveu. Através de José, todas as civilizações ao redor sobreviveram. Por quê? Naquela época, historicamente, veio uma grande fome sobre a terra. E aí eu te pergunto, se José não tivesse autogoverno das suas vontades e emoções, e ele deitasse com a esposa de Potifar, qual você acha que seria o fim de José? Me diz aí.
Se José deita com a esposa de Potifar, literalmente. Qual era o fim de José? Eu posso ter certeza que José não se tornaria governador do Egito. Sabe por quê? Potifar descobrisse que José era um homem morto. José ia quebrar a aliança dele com Deus e ia morrer. E não aconteceu isso com José. Por quê? Porque tinha outro governo. E quando ele foi para a prisão, ele foi para a prisão acusado dele ter... essa palavra é forte, por isso eu não gosto de citar ela aqui. Mas ela acusou ele de tentar pegar ela à força. Então imagine um preso que chega na prisão dizendo: por que você foi preso? Ah, porque ele pegou uma mulher à força. Ele pegou uma mulher à força. Você acha que ia acontecer com José na prisão? Ele chegou lá com essa história. E por que Deus preservou ele na prisão? Porque ele tinha autogoverno. Ele governava suas vontades e suas emoções. E como ele governava suas vontades e suas emoções, Deus colocou ele para ser governador do Egito. E para executar um grande projeto. Sim, ele governava, ele governava. Sabe por quê? Pega outro código, está lá em Gênesis 45. Não dá para falar agora. É muito forte. Gênesis 45, quando os irmãos dele voltam para pegar e comprar coisa no Egito, que eles se prostram diante de José e dizem assim: e lembrou José do sonho que havia sonhado. Muito forte. E os irmãos dele, quando ele se revelou para os irmãos dele, ele disse: ei, meus irmãos, não choram. Sou eu, José, o irmão de vocês que vocês venderam. Deus me colocou como governador e regente de todo o Egito. Não fique com medo, eu vou cuidar de vocês. E eles falaram: José, desculpa, José, nos perdoa porque a gente te vendeu. Ele disse: não foi vocês que me venderam. Olha quem tem autogoverno de vontade e emoção. Olha o entendimento de quem tem autogoverno das vontades e das emoções. Pega o código. José disse: não foi vocês que me venderam para cá. Foi Deus que me enviou na frente para livrar o povo com grande livramento. Olha o entendimento de José. Disse: não foi vocês que me venderam. Aí o Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Naftali, Gade, todos os irmãos de José disse: José, nós te vendemos sim para aquela caravana de ismaelita, nós te jogamos na cisterna, José, nós fizemos coisas ruins com você e você vai agora prejudicar a gente, você vai destruir. Não, José disse: não foi vocês que me enviaram para cá, não. Olha só o entendimento de José, autogoverno nas suas emoções e vontades. Ele podia agora pagar o mal com o mal e botar os irmãos debaixo de uma opressão, mas ele foi para o Egito com o propósito de salvar e não de matar os irmãos. E ele disse: olha, foi Deus que me enviou para cá. Foi Deus que me enviou para livrar. Esse é o propósito de quem tem autogoverno. E aqui é forte, sabedoria, conhecimento e coração puro. Eu gosto muito da história de José, porque tinha um coração muito, muito puro mesmo. E aí continua para o final, e aqui eu encerro, que José, ele estava preso, mas ele era um homem livre. Pega o código aí. José estava preso, foi preso, mas ele era um homem livre. Ele era um homem livre porque ele sabia do propósito dele. E todo mundo que sabe do propósito tem a chave da liberdade. Quem conhece aquele que estabelece o propósito tem a chave da liberdade. José estava preso, mas ele tinha livre acesso na prisão. José estava preso, governando sobre a prisão, e ele tinha livre acesso. Ele podia entrar e sair a hora que ele quiser. Não tinha ninguém vigiando ele. Não tinha um soldado vigiando ele. Não tinha alguém, não tinha corrente nele que não deixasse ele sair, não. Ele chegou como preso, ficou encarcerado, passou um tempo encarcerado, mas quando ele governou, ele era livre. Imagine José saindo e entrando na cela dela a hora que ele quisesse. Ele estava preso, podia ter fugido, não fugiu, porque ele estava preso por causa do contexto daquilo que aconteceu, mas ele era livre. Entenda esse código aqui, você que está passando por luta e por dificuldade. Você pode até estar em situações que aconteceram na sua vida, que de alguma forma isso está te prendendo. Mas não esqueça que você é livre. Se você entender que você é livre, já já você sai dessa prisão. Agora, se você não entender que você é livre e você ficar com mentalidade de escravo, você vai ficar preso nessa situação pelo resto da sua vida. Então, existem acontecimentos que aconteceram na nossa vida, existem injustiças que a gente enfrenta, dificuldades, problemas,
que trazem consequências. A gente está envolto naquele bolo lá, a gente não está preso naquilo, às vezes a gente não sabe como sair. Isso eu falo também no meu livro. E aí eu passo um código muito forte quando eu digo o seguinte, que quando eu entendo quem é o dono do propósito e o propósito que eu fui chamado, eu me torno livre, mesmo dentro de uma prisão, assim como foi na vida de José. Se a porta abrir, é Deus. Se a porta fechou, continua sendo Deus. Ele tem um propósito para cada um de nós, esse fato. É propósito e processo. O nome do livro, O Segredo do Seu Nascimento, em breve está pronto. E aí eu termino nessa parte, falando dos propósitos de Deus. Por quê? Deixa eu te falar um negócio. Quando Deus quer mudar a tua sorte, a tua história, a tua vida, Ele mexe com tudo. Até com a natureza, com o clima. Ele tira o sono de reis. Sabe por que José saiu da prisão? Porque o faraó teve um sonho que ninguém sabia interpretar. E aí o copeiro disse, tem um homem lá na prisão que interpreta. E José saiu por causa de um sonho do faraó. Então não se preocupe. Essa é a aula, quero encerrar aqui, quero agradecer vocês. A gente saiu um pouco do assunto, mas eu não tenho o hábito de dar aula e sair do assunto, mas eu julguei importante hoje na temática a gente abordar várias características, perspectivas de um âmbito geral. A gente abordou muita coisa profunda. Eu quero perguntar de você se você entendeu, se você gostou, se essa aula foi de muita valia para você, de muita validade, que você possa aplicar na sua vida, que você possa colocar em prática. E principalmente, existem pessoas, presta atenção, que não estão vivendo o seu propósito, porque elas não têm autogoverno. E eu falei só de dois. Elas não governam suas emoções, elas não governam suas vontades, elas deixam suas vontades sobressair. Elas estão se acabando na bebida, na prostituição, elas estão se acabando na avareza, elas estão se acabando na mentira, estão se acabando no engano. E isso é uma trava, porque a pessoa não tem autogoverno das suas vontades, ela se autodestrói. Ela não tem autogoverno das suas emoções, ela se ira muito rápido. Ela, por exemplo, ela sente inveja, ela sente mágoa, ela não controla, ela não administra. E eu e você precisamos administrar as nossas emoções e as nossas vontades. Que esse princípio de autogoverno esteja sobre a sua vida. E você entenda que lá no Éden, no princípio, Deus te criou. Presta atenção. No princípio, Deus te criou com o princípio de autogoverno e te deu autoridade sobre todas as coisas e até para você dominar sobre as suas emoções e vontades. Deus te ama. E aí, sabe por que Deus te ama? Pega o código aí. Porque Adão e Eva caíram. E aí a nossa natureza ficou inclinada ao pecado. Todos nós somos pecadores. E aí Deus olhou para a gente e disse, eles não estão conseguindo só. Então eu vou dar uma força para eles. Qual é a força? Vou enviar o Espírito Santo para ajudar eles. E aí o Espírito Santo que habita em mim, que habita em você, ele tem o fruto. Gálatas 5. E nós encerramos a aula voltando para o texto que nós lemos. Como você por si só não consegue, e aí o nosso amigo Espírito Santo te ajuda. E aí diz, mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a mansidão e o domínio próprio. O Espírito Santo. Essa é a chave de hoje para destravar o autogoverno. Por quê? Porque Adão era perfeito e caiu. A nossa natureza foi inclinada e corrompida. E agora Deus envia seu Filho que morre, Jesus, e envia, depois que Jesus sobe ao céu, envia seu Espírito Santo. E o Espírito Santo restaura no homem